Aquilo ali foi uma aula e um espetáculo, né? Ronaldinho entra na área, leva a sair el ganador. Sempre uma alegria muito grande recordar. Ronaldinho, que golaço! Que golaço! Que golaço! E quando o Ronaldinho entra e fala assim, hoje eu vou marcar a história do futebol. Ele falou isso antes? Falou. Espetacular, Ronaldinho Gaúcho! O quão mágico tem que ser um jogador para fazer um estádio inteiro se esquecer de uma das maiores rivalidades da história do futebol, para simplesmente reverenciar todo o seu talento e aplaudir de pé um jogador do seu maior rival. Às vezes não temos noção do tamanho do feito que conseguiu Ronaldinho Gaúcho nesse dia. Para alguns, esse feito foi até maior que a bola de ouro que ele iria conquistar dias depois. Nesse vídeo vamos mostrar a história e os bastidores de um dia mágico para o futebol. E independente se você gosta mais do Real Madrid ou do Barcelona, todos concordamos que nesse dia o bruxo realmente marcou a história de um dos maiores clássicos do mundo. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é uma das mais intensas e antigas do planeta, tida por muitos inclusive como a maior. Sem dúvidas, o El Clássico é um jogo diferente, e quando essas duas equipes se encontram, o mundo todo para assistir. E toda essa rivalidade vai além da disputa de títulos, de grandes jogadores em campo, de jogos disputadíssimos, enfim, todo o lado esportivo do duelo. O confronto traz também o lado político e cultural envolvendo as duas equipes. Mesmo que indiretamente, o Barcelona sempre foi um símbolo da luta do povo catalão por independência. Já o Real Madrid é o time da realeza espanhola e representa o poder centralizador de Madrid. Inclusive nos jogos é normal ver torcedores do Barça carregarem e exibirem com orgulho a bandeira da Catalunha, enquanto a torcida do Real faz o mesmo com a bandeira da Espanha. Um dos episódios marcantes que retratam o tamanho da rivalidade entre os dois clubes foi quando o português Luís Figo trocou o Barcelona pelo Real Madrid em 2000. Figo tinha grande identificação com o clube catalão e era considerado o ídolo no Barcelona, onde jogou por 5 temporadas e conquistou 7 títulos, carregando inclusive a braçadeira de capitão por várias vezes, além de ser considerado como um dos melhores jogadores de futebol do mundo. No entanto, algo que parecia improvável aconteceu. Ele aceitou a proposta de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, que pagou 60 milhões de euros pela contratação, um valor recorde na época, se tornando o primeiro galáctico daquele time de estrelas que o Real montou nos anos 2000. A mudança de Figo para o rival histórico do Barcelona causou uma enorme revolta nos torcedores culés, que se sentiam traídos pelo seu ex-ídolo, e o seu retorno ao Camp Nou, agora como jogador do Real Madrid, foi pra lá de hostil. Eram mais de 100 mil pessoas no estádio, e o craque português foi recebido com uma chuva de vaias, insultos e objetos lançados pela torcida catalã. O barulho no estádio era ensurdecedor. Até hoje acredita-se na Espanha que foi a maior vaia ouvida em um campo de futebol. Em outro confronto, já na temporada de 2002, no momento em que Figo se preparava para bater um escanteio, uma chuva de objetos começa a voar da arquibancada. O jogo é paralisado, e os jogadores do Real tiveram que sair escoltados para o banco de reservas. E algo que ficou marcado nesse dia é que até uma cabeça de porco foi jogada no português nesse momento. Já deu para ter uma noção do tamanho da rivalidade entre esses dois clubes, né? E pensar que um jogador brasileiro, com todo o seu talento, fez tudo isso ficar em segundo plano. Com certeza esse é um El Clássico que ficou para a história. Real Madrid e Barcelona brigavam pela liderança do campeonato espanhol. O jogo marcava o retorno de Ronaldo Fenômeno aos gramados, depois de um tempo afastado por uma lesão no tornozelo. O encontro de Samuel Eto'o com a torcida do Real após ter provocado seu ex-clube durante a comemoração do título da La Liga na temporada anterior. E também o primeiro clássico de um jovem jogador argentino, que vinha da base do Barcelona e era uma grande aposta do time. E ainda havia uma pequena mágoa de Ronaldinho com o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo, revelada anos depois pelo volante Edmilson em uma entrevista. Quando ainda era técnico da seleção brasileira, Luxemburgo havia declarado durante uma coletiva que tirou o Ronaldinho do time titular da seleção, pois o jogador estava fora de forma, alegando que ele tinha perdido mobilidade e que isso estava o atrapalhando, o que causou a revolta do jogador na época. O fato é que Ronaldinho nunca engoliu essa declaração de Luxemburgo e entrou em campo com aquela motivação a mais, visto que agora o técnico brasileiro era o comandante do Real Madrid. Ou seja, ingredientes para ser um grande jogo não faltavam. O Santiago Bernabéu estava lotado. Era incrível a qualidade dessas duas equipes na época. Eram praticamente duas seleções em campo, com grandes estrelas dos dois lados. Porém, uma brilharia muito mais que as outras naquela noite. Com a bola rolando, o jogo já começa muito disputado. Falta de Rafa Marques em Ronaldo com menos de 1 minuto de jogo. E alguns minutos depois, uma cotovelada de Pablo Garcia em Deco deixa o português sangrando. A rivalidade entre as equipes estava à flor da pele. E aos 15 minutos, o primeiro gol da partida foi marcado. Samuel Eto'o. Logo ele, que era alvo das vaias da torcida merengue toda vez que pegava na bola. Messi deu uma arrancada e passou a bola para o centroavante, que dominou na entrada da área e mesmo cercado por adversários, conseguiu girar e chutar no canto. Fim de primeiro tempo, 1 a 0 Barcelona. O time catalão estava sobrando em campo.
E apesar de já estar causando problemas para a defesa merengue, o show de Ronaldinho Gaúcho estava guardado para o segundo tempo do clássico. Aos 13 minutos, depois de um cruzamento errado de Beckham, Deco liga rapidamente Ronaldinho, que recebe ainda atrás no meio-campo e parte para o contra-ataque. Sérgio Ramos tenta parar o brasileiro, que com um lindo drible deixa o espanhol no chão. Nem parecia que estava passando por um dos melhores zagueiros do mundo. Invade a área e com uma ginga de corpo tira totalmente o espanhol Helgueira da jogada e bate forte pro gol. Roberto Carlos até tenta bloquear, porém sem sucesso. A bola morre no fundo das redes, no contrapé de Cacilhas, que fica parado no meio do gol. Uma parte da torcida do Real já começava a aplaudir o brasileiro pela linda jogada e o golaço marcado. Porém, foi aos 32 minutos do segundo tempo que o estádio merengue se rendia completamente ao talento de Ronaldinho. Ele recebe uma bola na intermediária e arranca em direção ao gol. Balança para cima de Sérgio Ramos, que novamente fica na saudade, e quase sem ângulo bate na saída de Cacilhas. A imagem focada no goleiro espanhol, parecendo não entender ou não acreditar no que acontecia, é emblemática. E imediatamente os torcedores do Real Madrid se esquecem de toda a rivalidade que cercam os dois clubes durante toda a sua história. Se esquecem das provocações de Eto'o, da disputa pela liderança do campeonato, e aplaudem de pé o jogador brasileiro. Um fato raro, onde o talento, a magia, a genialidade se sobrepôs até mesmo à paixão dos torcedores por seu próprio clube. Não havia rivalidade que impedisse o reconhecimento ao talento de Ronaldinho. Um gesto para a história, sem dúvida nenhuma, como disse o narrador espanhol que transmitiu o jogo. Gesto para a história, sem dúvida alguma, porque isto nunca havia passado. O jogo termina 3-0 para a equipe catalã, com um show à parte de Ronaldinho. No outro dia, jornais do mundo todo estampavam o que havia acontecido no Santiago Bernabéu. Banho histórico, estampou o mundo deportivo. Além de destacar que o brasileiro não era um craque, era o craque. Ronaldinho irradiou alegria, sorriu e se divertiu enquanto recebia os aplausos de um público que desejou que ele fosse um deles. Era o que trazia um jornal The Guardian da Inglaterra. Realmente foi uma noite mágica para o brasileiro, e que ficou marcada na história do confronto. E anos depois, uma história curiosa veio à tona sobre os bastidores daquela noite. Quem vê Ronaldinho sempre sorridente e descontraído, às vezes não imagina como o brasileiro também era um dos líderes daquele elenco. Segundo relataram vários meios de comunicação, Iniesta, ex-companheiro de Ronaldinho no Barcelona, teria publicado em seu livro uma história sobre os bastidores daquele confronto, que faz com que aquela noite fique ainda mais incrível. Ronaldinho teria ligado para Iniesta no meio da noite, faltando alguns dias para o clássico, e disse: "Andrés, eu sei que são 3 da manhã, mas preciso lhe contar uma coisa. Em junho vou embora. Meu irmão está conversando com o Real Madrid. São números incríveis. Não posso dizer não. Eu sou jovem e sei que você vai me entender. Não diga nada no vestiário e para a imprensa. Não me traia. Confio em você mais do que qualquer outra pessoa." Foi nesse episódio que Iniesta percebeu que a genialidade de um dos maiores ídolos que o Barcelona já teve estava além do talento com a bola nos pés. Ele não me deu tempo de dizer nada. No dia seguinte, nós estávamos treinando no campo e a atmosfera estava estranha. O grupo inteiro estava em silêncio e parecia estar se despedindo de Ronaldinho como nunca. Mas na verdade, o que ninguém sabia era que Ronaldinho havia feito o mesmo com todo o elenco. E essa foi uma estratégia que ele usou para saber se poderia contar com seus companheiros e unir ainda mais a equipe. E momentos antes da partida contra o Real, a verdade enfim foi revelada. Hoje temos um jogo importante. Eles são fortes, mas descobri que somos como uma família. Liguei para todos vocês no meio da noite, dizendo que estava saindo em junho, mas nenhum de vocês contou. Depois disso, percebi que estamos todos dispostos a morrer uns pelos outros. Vou ficar aqui por muitos anos. Agora vamos para o campo e vamos ensinar futebol às pessoas de Madrid. A estratégia com certeza deu resultado, e o Barcelona realmente deu uma aula de futebol naquele dia. E se realmente isso aconteceu, foi mais um truque de mágica do bruxo, só que dessa vez fora das 4 linhas. O desfecho especial dessa noite ocorreu cerca de uma semana depois, em 28 de novembro, quando Ronaldinho foi oficialmente anunciado como vencedor da Bola de Ouro, confirmando o que o mundo todo já sabia. Não havia naquele momento nenhum jogador no planeta que jogasse mais que Ronaldinho Gaúcho. Embora já tenha conquistado o prêmio da FIFA no ano anterior, a Bola de Ouro da France Football era inédita para ele. Foi a consagração de uma noite mágica e uma temporada histórica do brasileiro. Com certeza, Ronaldinho marcou a história do El Clássico e também a história do Barcelona. Podemos dizer que existe um antes e depois de Ronaldinho no clube catalão. E quando falamos do bruxo em seu auge, são muitos os que colocam o jogador como o mais mágico e talentoso que já existiu.